Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. A Eletrobras é a segunda maior empresa em energia renovável do mundo. Mas ainda assim, tem uma energia que não conseguimos produzir sozinhos. A Eletrobrasilidade. Essa energia é nossa. Eu tenho. Você tem. A gente tem. A gente produz Eletrobrasilidade. Eletrobras. A CPFL faz 110 anos. Uma boa hora de falar do futuro. Soluções que salvam vidas. Iniciativas que melhoram o ensino, mobilidade elétrica, energias renováveis. Tudo isso a gente já faz hoje. Então, como será a CPFL com 220 anos? A resposta é que vamos continuar investindo no seu futuro. Faça planos. Sonhe. A CPFL vai estar com você. CPFL 110 anos. Prontos para os 220. Conheça a Algar Telecom, uma empresa com atendimento especializado em MPE e estrutura robusta como você nunca viu. São 68 anos de mercado, 4.000 colaboradores e 1,3 milhão de clientes em mais de 350 localidades, em 16 estados e no Distrito Federal. Com a Algar Telecom, sua empresa tem acesso aos serviços mais inovadores, com um atendimento próximo, sempre junto. Quer entender o que a Algar pode fazer pelo seu negócio? É só chamar Algar Telecom, sempre junto da sua empresa. Olá a todos e a todas, obrigada pela presença. É um prazer ter aqui hoje Beatriz Luz, CEO do Exchange for Change Brasil e líder do Hub de Economia Circular, Rodrigo Oliveira, CEO da Green Mining, e Tânia Saciotto, diretora de projetos e parcerias da Eu Reciclo. Eu sou a Renata Faber, Head de SG da Exame, e a gente está aqui no mês SG da Exame, e a ideia hoje com esses feras aqui é discutir sobre economia circular. E para colocar todo mundo na mesma página, eu vou começar com a Tânia, para ela falar um pouquinho para a gente a diferença entre reciclagem e economia circular. Joia. Olá, todo mundo. Renata, assim, acho que na economia circular, o conceito dela é de consertar as coisas desde o começo, né? Estou aqui com a expert em economia circular, mas, então, assim, é você manter o produto, o material ativo e funcionando a maior parte do tempo. Então, principalmente é isso, manter em uso, reutilizar, consertar, né? Remanufaturar, e só a hora que realmente chega no fim, reciclar. Então, a reciclagem, ela é uma parte desse processo, né? Então ela pode ajudar os materiais que não têm mais como serem mantidos, né, em uso, a voltar, né, como uma outra peça, como a mesma peça, né? Então voltar para a cadeia. Então ele tem um papel de reinserção do material para que não seja um lixo, para que não vá, né, para o aterro, para um lixão. Legal, obrigada, Tânia. E, Bia, o Hub de Economia Circular, ele tenta integrar empresas de diferentes setores. Mas você pode falar um pouco para a gente sobre as 4 etapas de um projeto circular? Sim. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, Renata, Tânia, perfeita a sua explicação. E eu acho que a mensagem principal para a gente entender a evolução do sistema linear para o circular é que a gente está provocando uma mudança no sistema produtivo, na cadeia como um todo. Então, eu costumo dizer que a economia circular ninguém faz sozinho, não é de uma empresa só, de um setor só. Então, essa é a essência do Hub de Economia Circular, que traz uma diversidade de público. A gente envolve grandes empresas, pequenas empresas. Então, a primeira etapa de construção de um sistema circular é o engajamento. Então, é muito importante entender o momento da empresa, um momento daquela cadeia e também dos atores envolvidos no processo. Então, a gente precisa ter um alinhamento para construir uma agenda comum para a gente, então, mudar o sistema e ir para uma fase de diagnóstico que envolve, então, um olhar interno da empresa,
um olhar do sistema existente, né, do sistema linear, e um olhar também do cenário geopolítico onde aquela cadeia está inserida. Então, é muito importante e essencial o que a gente fala, o papel do facilitador. Porque dentro de um sistema tem vários interesses, né, Renata? Então, você precisa de um ator ali que tenha a habilidade de falar com um elo da cadeia, falar com o outro e articular todos esses interesses para a gente chegar num novo modelo. Eu digo que a economia circular está em busca de um novo equilíbrio econômico, né? E um redesenho de processos, de produtos, de serviços. Então, as etapas passam por esse momento de engajamento, de construção dessa agenda comum, um diagnóstico profundo de todos os cenários, para depois a gente, então, fazer um planejamento e chegar na implementação de um sistema verdadeiramente circular. Legal, obrigada, Bia. E, Rodrigo, acho que uma das coisas super interessantes que eu vejo na Green Mining é a questão da rastreabilidade, né? Você pode explicar para a gente como que funciona essa tecnologia e por que que ela é tão importante? Com certeza, Rê, Ia obrigado. falar um pouquinho da Green Mining também. Claro, mas primeiro, muito obrigado pelo convite, muito bacana estar aqui com Bia, com Tânia. É lindo ver nossa maestra falar, né, orquestrando sobre a economia circular, adoro. E a parte de rastreabilidade, ela está muito ligada ao que a Green Mining faz na parte de logística reversa, né? É o final da cadeia ali da economia circular para garantir que os materiais realmente vão voltar para a circularidade, né, como a Tânia comentou, e não vão ir para aterros, lixões, para os oceanos. E o importante dela, a gente fala que ela é o G do ESG, né? Porque uma das coisas que as pessoas falam muito e fazem muito é tentar trabalhar uma parte ambiental, trabalhar uma parte social, mas é de verdade? Estamos conseguindo fazer uma mudança? O G vai garantir isso. E a rastreabilidade na logística reversa, ele traz a garantia de que tudo que você coletou para ir para a reciclagem, você consegue rastrear do começo ao fim, né? Então, que você saiu de uma forma de materiais pós-consumo, que é o que a regulação traz. A regulação, ela obriga que seja pós-consumo, né? A reciclagem é um mundo muito grande, mas a logística reversa é especificamente o que passou na mão do consumidor. Que ela seja feita de forma independente do poder público. Então, se o material foi coletado pelo poder público, ele ainda não é logística reversa, a não ser que haja algum tipo de ressarcimento pelo poder público. E ela deve ser implementada. Então, deve ser uma adicionada por fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores. Então, é muita informação, muitas coisas que precisam ser rastreadas na cadeia. E a gente consegue fazer isso através de um sistema em blockchain que faz a rastreabilidade do ponto, ou seja, do local georreferenciado com GPS de cada lugar que o material foi coletado. Então, se a gente foi no seu condomínio coletar, a gente sabe quantos quilos, os tipos de materiais e, mais importante, quem coletou. Era uma mão de obra respeitada? Estava tudo certo com aquela pessoa? Ou era uma mão de obra infantil, uma mão de obra explorada? Ninguém quer ter isso na sua cadeia de suprimentos. Então, a rastreabilidade garante o respeito às pessoas, garante que é pós-consumo e, principalmente, depois que chega na usina de reciclagem. Porque se você não tiver essa rastreabilidade até chegar na usina, materiais são perdidos no meio do caminho e muitas vezes o que está aqui ele é triado e virado rejeito, ou seja, ele não vai ser aproveitado, não tem um valor econômico e não consegue ser reciclado naquele momento, naquele status quo daquela cidade, daquele município. Então, garantir que o que chega lá na usina vai ser reciclado é todo esse processo que a rastreabilidade é colocado em um sistema em que ninguém pode mudar. E essa é a grande valiosidade do sistema. Você coloca lá as informações e ninguém pode falar, não, peraí, aquele 1 quilo virou 1000 quilos. Não, aquela pessoa, não foi aquela pessoa, foi outra. Ninguém pode mexer nesses dados, né? Então, a imutabilidade dos dados é fundamental para uma rastreabilidade com confiança. Muito legal, super claro. E, Tânia, quando a gente olha para a reciclagem no Brasil, a gente vê que talvez alumínio seja um caso de sucesso, né? Que hoje, me corrija se eu estiver errado, mas 97% do alumínio no Brasil ele é reciclado. E outro dia eu estava conversando com uma pessoa de uma empresa de bebida sobre isso, e daí ele falou, mas o número é tão alto que o alumínio usado tem valor, né? Então, assim, você vê, de fato, vários catadores de alumínio que vendem esse alumínio. E daí a gente tem um desafio para outros materiais que não necessariamente têm valor, né? As pessoas também não têm esse intuito de, por que eu vou catar esse produto, guardar esse produto, se não tem valor? Como que dá? Assim, tem algum jeito, quando a gente pensa, por exemplo, em plástico e em vidro, como que a gente pode fazer para tentar aumentar o valor? E, gente, eu estou perguntando aqui para a Tânia, mas também fiquem à vontade, tá? Para a gente...
E acho que essa é a ideia para fazer a conta fechar, né? Porque acho que, como a Bia falou, você precisa de um novo equilíbrio ali nas cadeias também, né? Ela está falando de um sistema, mas quando a gente fala de uma cadeia de material, porque se né, não tem, o que acontece com o alumínio é exatamente, o valor, né, de venda para o reciclador é alto, então todo mundo que tocou nesse alumínio, que coletou, que fez a separação, que encaminhou, recebeu uma remuneração que fez sentido. Em outros materiais que são mais difíceis, né, isso não acontece, porque o valor, no final, é dado por quem está comprando o material. Então, quando a compra do material não é tão vantajosa, ou porque ele está competindo com o valor do material virgem, que é muito mais barato. Então, aí o material reciclado vai competir com com a matéria-prima virgem, então, e ter um valor ali reduzido. Então, por exemplo, no caso do vidro, o alumínio, para ter uma ideia, 1 tonelada de alumínio, o reciclador paga mais do que R$4.000. A do vidro, em média, é R$200. Então, é muito diferente, tem um gap grande e muitas vezes quem está mexendo com vidro pode até ter prejuízo, né? Então, acho que mecanismos que façam essa cadeia, né, fechar a conta, né? Então, uma das formas, até usando, né, aí essa corresponsabilidade dos atores, né? Então, a empresa que escolheu vender o produto naquele material, naquele tipo de embalagem, ela também é responsável por recuperar esse material. Do mesmo jeito que o consumidor é responsável por fazer a separação e não jogar o material que pode ser reciclado num lixo comum. Então, essa empresa deveria pagar esse gap, essa diferença de valor, para que aquele material possa, sim, ser coletado em escala, que possa ser, né, separado e voltar para a cadeia. Porque o vidro, do mesmo jeito que o alumínio, ele é infinitamente reciclável. É um material muito bom, porque ele volta, né, no seu formato original. Não se perde. Então, a gente precisa fazer isso. Então, acho que um exemplo é aumentar a eficiência e ter alguém, e aí, nesse caso, os produtores, né, os donos das marcas, né, que escolheram vender as embalagens em vidro, que feche esse caminho. E é possível, assim, a gente tem, né, no Reciclo, um caso de estruturação de cadeia de vidro no Amazonas, no Maranhão, em Mato Grosso do Sul, para poder fazer o vidro viajar, né, cobrir todos esses custos e chegar num reciclador. E quem é parceiro, né, desse processo inteiro são as marcas que têm essa responsabilidade de recuperar o vidro e esse interesse também, né? Porque o vidro é um material finito, né? Que legal. Então, se a gente não recuperar, uma hora não vai ter mais garrafa para a gente tomar o nosso vinho, para a gente poder usar. Legal. E, Bia, ainda nessa questão do finito e infinito, né? Quando a gente pensa no conceito do cradle to cradle, né? E daí você me corrige se eu estiver falando besteira, mas que para um produto ele poder ter essa economia circular, ele já tem que ser desenhado pensando nisso, né? Outro dia eu estava falando com uma indústria de vestuário e eles têm uma camiseta que tem o selo cradle to cradle. E daí eles estavam me explicando que assim, o desenho já foi feito para que, assim, acabou de usar, você consegue puxar, por exemplo, um fio, desmontar essa peça. Então, assim, desde o design já tem que ter esse conceito de economia circular. Eu acho que, como a Tânia falou agora, nessa questão de resíduos mudou muito. Hoje as empresas elas são responsáveis por resíduo de tudo, né? Inclusive do que o consumidor está usando. Mas assim, daí a gente pensa em economia circular. Você vê as empresas brasileiras já desenhando os produtos para que no final eles sejam desmontados e esse ciclo da economia circular ele comece? Bom, eu acho que a gente está tocando em diversos elementos aqui, né? E eu acho que a essência de tudo é a percepção de valor. Quando a Tânia explica toda essa questão macroeconômica da cadeia da reciclagem, o importante é a gente entender qual é o valor residual que fica naquela embalagem para que ela não vire resíduo. Por que o alumínio volta e alguns outros materiais não voltam? Porque tem um valor residual. Tem um valor para a indústria que processa o alumínio, de trazer aquele material de volta para o processo produtivo, porque ele reduz custo no processo produtivo. O plástico, durante muito tempo, não foi visto dessa maneira. Agora a indústria toda está se movendo para a reciclagem química,
porque aí volta para o início da cadeia. Então, está super bem colocado o que a Tânia traz, que é a questão da demanda do mercado. O mercado tem que puxar a compra dos materiais, valorizar esses materiais. Então, eu faço até uma provocação, quando o Rodrigo fala de logística reversa, eu digo que na economia circular não existe logística reversa, porque logística reversa é um olhar no fim da cadeia, quando aquele material já é mais difícil de coletar. Então, as empresas estão fazendo uma força, tem que gastar muito dinheiro, é um olhar de gasto, de custo. Então, quando você pensa a cadeia desde o início, para desenhar aquele material, para que permaneça aquele valor residual e aquele material seja desejável para uma outra aplicação, a gente criou uma cadeia reversa de suprimento de novas matérias-primas. Então, essa é a grande diferença da percepção de valor, da narrativa e a importância de desenhar assim desde o início. Eu fico sempre refletindo muito, por exemplo, nas garrafas de plástico que a gente vê aqui no Brasil, que o olhar do design foi para reduzir o peso, reduzir a quantidade de matéria-prima. Quando você abre, você joga água para tudo quanto é lado, né? Você vai para fora, aquelas garrafas são rígidas, são mais duras, são mais robustas. E a interpretação é porque quanto mais robusto aquele material no final, o seu valor residual é maior. Então, vai ter mais demanda para fazer ele voltar. Então, por isso que um desenho de um produto, hoje em dia, tem que ser pensado não só na fase de uso, mas na fase de pós-uso. Então, essa é a grande expansão da fronteira do desenvolvimento de sistemas circulares. Então, eu acho que as empresas estão começando aos pouquinhos. A gente tem que entender que algumas cadeias também, os produtos não são feitos aqui. Então, várias empresas de produtos mais robustos, não só de embalagem, porque a economia circular vai além de embalagem, a gente está aqui muito focado no setor de embalagem. Ótimo ponto. Né? Mas a gente está falando de eletroeletrônico, de bens automotivo, de prédios, de construção. Uhum. A gente outro dia estava conversando sobre construção circular com o Green Building Council, né? Como fazer também um prédio para depois que você vai desmontar, poder recuperar todos aqueles materiais. Então, da mesma forma que a gente olha para a embalagem, a gente tem que olhar para todos os materiais que a gente consome, né? Então, eu acho que a importância é a gente entender essas fases de um sistema. Desenhar para a fase de uso e pós-uso. Expansão da fronteira de análise. E, para isso, a gente produziu aí uma dica aí para quem quiser entender mais do design de embalagem para circularidade, um guia especificamente para instruir os designers junto com a rede de circularidade para o plástico, a Biplast, e já está aí no site deles, a gente vai fazer um debate sobre isso também em breve, e ficou muito bacana. E é trazer essa visão da amplitude do olhar. Acho que essa que é a mensagem que fica aí da economia circular. Nossa, super legal. Enquanto vocês duas estavam falando, eu estava pensando que assim, uma das coisas que a gente sempre provoca aqui é que, gente, essa não é uma agenda ativista, é uma agenda capitalista que tem que dar lucro, né? Eu acho que aqui a gente trouxe exemplos, assim, por que o alumínio é reciclado? Porque dá dinheiro para a cadeia inteira, né? E assim, se não der dinheiro, enfim, assim, infelizmente está fadado a não dar certo, né? Ou acabar algum dia. Então, assim, a gente precisa pensar como ter lucro, né, nessa questão, como fazer isso atrativo. Tempo, né? Tem que ter essa sustentabilidade no tempo, porque tem alguns programas muito legais, mas se você tira um dinheiro, um investimento, ele desmonta inteiro. Então, se também não tiver, né, um incentivo inicial. Esse incentivo, e uma forma dele, por muito tempo, ser mantido, né? Então, essa sustentabilidade no tempo também não adianta, porque tem programas incríveis, mas que precisam constantemente, né, de um investimento alto, e aí nem sempre isso vai ser durável. E que é o que eu acho que em alguma das coisas que eu estava lendo sobre o Hub de Economia Circular, fala da escala, né? E é isso, às vezes assim, uma tecnologia nova, num primeiro momento você vai ter que ter um subsídio, não é? Para até assim, ter escala para parar por pernas próprias, né? Eu acho que é o entendimento todo dessa narrativa. A gente tem que mudar a forma de perceber as coisas também, né? Como eu falei antes, transformar a visão de custo em investimento, né? Subsídio, doação. Tem muitos projetos que eu vejo que começa com a doação
né, do resíduo, né, Rodrigo? Eu vou doar aqui esse Doar resíduo lixo. que eu estou gerando. Você faz alguma coisa com ele? Não pode. Não existe doação numa cadeia econômica. Existe um projeto social, existem projetos incríveis. Mas é como a Tânia falou, se você tira a doação, acabou aquela cadeia. Então, a gente tem que pensar a economia circular como algo sustentável ao longo do tempo e ao longo também de uma expansão geográfica. Então, a gente fala também, num estudo que a gente fez agora para o NEP Finance e para o BID, auxiliando bancos de investimento, em qual é o melhor instrumento financeiro para a economia circular. Na verdade, é expandir o olhar da fronteira de análise. Porque lembra que eu falei, a gente estava ali olhando só a fase de uso, agora a gente tem que olhar a fase de pós-uso. Eu vou financiar uma planta de energia solar, que eu não vou olhar para o que acontece com as placas solares. Então, eu tenho que expandir a fronteira de tempo e a fronteira de análise geográfica também. Então, essa também é uma outra E, percepção. ao mesmo tempo, conseguir falar com os stakeholders na linguagem que eles entendem, né? Então, assim, é uma agenda capitalista, sim. A gente está falando de empresas de com fins lucrativos, né? Se a gente faz processos que danificam o lucro, a empresa não vive amanhã, ela não tem o amanhã dela, né? Então, você ter a visão de ROI, né, de retorno sobre investimento, nos processos, nessa visão macro, que são os grandes desafios. Porque se a gente não consegue apresentar para eles que tem um retorno, que seja lá na frente, né, mas que faz sentido, né, ele nem começa os investimentos a chegarem. Né? Então, tem que ter essas interfaces, esse letramento para conseguir puxar, na verdade, eles para essa agenda. E se eu puder agregar um ponto, chave disso tudo, quando a gente está falando com grandes empresas, isso significa falar com várias áreas do negócio. Não pode ser um projeto da área de sustentabilidade, né, Tânia? Não pode ser um projeto da área de relações governamentais, porque eu estou com um acordo setorial aqui que eu tenho que cumprir. Então, enquanto a gente não criar aquela agenda comum e integrar, né, aquele sistema internamente e na cadeia de valor, a gente fica fazendo projetinhos pontuais que não vão transformar e não vão dar a escala necessária para a gente criar esse novo modelo macroeconômico que já virou prioridade número 1 na Europa e está chegando aqui no sul global, como eles dizem, nos grandes fóruns globais, né? Legal. E, Rodrigo, até nessa questão de narrativa e de como tornar esses projetos sustentáveis ao longo do tempo, sustentável no sentido de eles existirem ao longo do tempo, a gente às vezes acha muito que essa é uma agenda ambiental, né? Mas eu acho que assim, é uma agenda social e tem uma questão social muito importante também, que é a questão dos catadores. Como que a Green Mining ela trabalha a questão social dessa questão? É muito legal essa pergunta, porque foi da onde nasceu a Green Mining, na verdade, né? A Green Mining nasce numa visão de um olhar crítico para aterros lixões, onde você tem gente lá, você tem pessoas de idade, você tem mulheres, você tem crianças, pegando esses materiais e colocando, engatando na cadeia do sucateiro, do distribuidor, que vai virar o material reciclado dentro das embalagens das grandes indústrias. E a verdade é que ninguém fica muito, vamos dizer assim, orgulhoso de saber que foi uma criança que pegou aquela garrafa PET num lixão para transformar na sua garrafa. E é dentro desse modelo, a transparência que eu comentei da rastreabilidade, saber quem está coletando, mas também você desenvolver um modelo em que você faz uma prestação de serviço para isso. E aí você isola a questão da compra e venda de materiais, que é onde hoje existe uma exploração muito grande do primeiro elo da cadeia, que fica com cerca de 20% a 25% do valor do material. Mas quando você transforma esse catador em um coletor, que foi o que a gente fez logo no início, ou seja, a gente assinou a carteira dele. A gente quer saber, vamos dar o FGTS para ele, vamos dar as férias, o que qualquer empresa faz. Nada muito mágico, mas a gente vai prestar o serviço de coleta. Né? Então a gente começa a entrar nos locais onde aquela indústria colocava seu produto e pegar a embalagem de volta. E trazer a embalagem de volta através de coletores contratados, CLTs, rastreados com o nome, CPF, garantia que naquele dia, naquela data, ele tinha todos os direitos respeitados. E respeitar direitos, respeitar as pessoas no processo, né, acaba sendo muito da base de criação de novas soluções. Que a gente precisa de novas soluções, né? Até agora, o Brasil reciclando 2% do potencial, a gente está muito longe, né? A gente tem um dos piores índices de reciclagem do mundo, né? Então, a gente precisa de novas soluções para fazer isso.
E um novo processo que a gente conseguiu, mais uma vez, não só respeitar, mas mudar a vida de um volume de catadores muito maior, foi através da estação preço de fábrica, né? O que a Tânia comentou, a dificuldade dos valores dos materiais, né? Os valores dos materiais poderem pagar toda essa cadeia, como que a gente faz essa conta fechar? A gente traz a indústria, né, para ajudar esse processo logístico para que o valor real do material, na reciclagem do plástico, na reciclagem do vidro, na reciclagem do papel, chegue na mão do catador. Então, quem ganhava antes 20%, hoje consegue tirar praticamente 100%. Só não é 100% porque tem o governo que tem que pagar o imposto da nota. Então, é 90%. Mas 90% do valor real do material, a gente consegue, através da estação, entregar para a mão do catador. É curioso só, no primeiro lugar que a gente implantou, que foi em Carapicuíba, a gente fez uma pesquisa com 25 catadores, né? E a gente iniciou com o Grupo Boticário coletando vidro, né? Você comentou bastante do vidro, que é um ponto super complexo na parte de custo. A gente achou, dos 25, uma catadora pegando vidro só. Recebendo 6 centavos, são 60 reais a tonelada, né? No vidro. A gente colocou uma estação que paga de 28 a 62 centavos. A gente está falando de 10 vezes o que ela recebe hoje, né? E agora a gente tem pessoas que recebiam entre 480 a 520 reais por mês, a média do catador, recebendo agora 1.600 a 2.000 reais por mês, acima do salário mínimo, com o mesmo trabalho que ele fazia antes, né? Aí só dá o valor real na mão desse cara. Qual a consequência disso? Um volume muito grande de materiais para garantir o ROI que eu comentei, né? Ou seja, se você tem um volume grande pelo mesmo investimento feito, a conta começa a fazer sentido. E aí a gente começa a expandir esse modelo, né? Ontem inauguramos em Pinheiros, no dia 19, uma estação no mercado de Pinheiros, então todos convidados para conhecer, né? Junto com a Prefeitura de São Paulo. Então, e a gente sempre tem esse envolvimento do setor público, porque quanto menos resíduo a gente tiver no meio ambiente, menos custo que ele tem para coletar, para varrer e tudo mais. Então, é legal que bastante ODS 17 que eu falo, né? Então, se você tem o setor público, o setor privado e as soluções tecnológicas, soluções de eficiência que eu falo, juntas aí, integradas. Que legal. E Bia aqui com o broche dos ODS. Claro, com certeza. E eu acho que tudo se resume isso, em fazer junto, né? O ODS 17 fala de parcerias, de colaboração. E um ponto interessante da fala que o Rodrigo traz é justamente a gente equilibrar a cadeia. Então, eu falo que a economia circular vai criar novos processos para gerar empregos qualificados. Então, pessoas, papéis e processos, né? Então, é importante a gente entender que tem que ter essa integração de vários atores e, às vezes, esse ator independente, né? Uma startup, um articulador, por isso que o Rodrigo falou, o orquestrador, né? Na economia circular tem isso. Porque a gente tem que tirar essa visão pontual e isolada de um ator só. E, às vezes, o ator sozinho não consegue ter essa amplitude do olhar. Então, é importante você pegar várias informações e a gente fala que a gente está criando aquela inteligência coletiva. Então, qualquer trabalho em cadeia, em coalizão, você consegue avançar com o processo muito mais rápido se for uma área da empresa com uma pessoa tentando obter todas aquelas informações. Então, ODS 17. E um ponto fundamental do ODS 17, falei para a fora do ar, eu vou falar agora aqui, é o papel da comunicação, de expor isso, né? E agradeço ao Exame por tudo que vem fazendo, por trazer a gente aqui para poder discutir, debater sobre isso, mas assim, vem fazendo um trabalho fantástico de exatamente dar luz, né, a tudo isso que vem acontecendo para poder ser replicado e ser investido e trazer mais interesse no processo. Parabéns. Não, na verdade, eu tenho que concordar absolutamente com isso, porque esse processo de construção não é muito visível. As empresas, os jornais querem a pauta no final, o número, o resultado. Então, acho que é importante a gente mostrar para a sociedade, para as empresas, porque as empresas também, como a Tânia falou, quer o resultado para amanhã. Não é fácil. Entendeu? Mas eu também não gosto de dizer que é complexo, porque não é complexo. Depende das pessoas quererem fazer. Então, a complexidade está na vontade de querer fazer. Se a gente reunir as pessoas certas que estão com vontade de fazer, isso vai rápido. Entendeu? Porque é mudar uma chavinha, né, Rodrigo? É mudar essa percepção de valor. E a melhor forma de mudar essa percepção de valor é integrar todos os atores e criar aquela narrativa e contar a história.
Então, um dos grandes aprendizados do Hub, a gente começou no início da pandemia, né, em 2020, online. Rodrigo foi aí nosso embaixador, né, a gente fazendo todas aquelas conversas. Quando a gente fez a primeira reunião presencial, que foi no início desse ano, todo mundo falando, tá bom, a gente fez uma dinâmica, o que a gente precisa para avançar? Qual foi o maior aprendizado? O tempo necessário para a gente entender, o tempo necessário para a gente co-criar, o tempo necessário para a gente perceber que tem valor naquela jornada. E aí, quanto mais a gente investe, e as empresas estão sempre querendo, não tenho tempo para sentar para conversar. Se a gente não sentar para se reunir e trazer informações valiosas, coletar os dados, a gente vai ficar na superficialidade, nos projetos pontuais, e não vai ter a escala necessária para avançar. E acho que uma coisa também para isso não acontecer são as empresas não terem medo de desenhar uma visão muito ambiciosa, porque às vezes essa economia circular que você fala, nossa, mas eu vou ter que mexer na minha fábrica, vou ter que mexer em tudo do jeito que eu faço, porque é um sistema. Mas eu acho que você tem que desenhar essa visão, por mais que você não tenha a menor ideia de como vai chegar lá, que pareça muito difícil, e vai fazendo um passo a passo, né? Porque tem coisas, sim, que dá para serem feitas agora, mesmo que sejam transitórias, mas manter, né, o olhar lá na transformação grande, né, do sistema inteiro. E é legal, o Hub ele faz exatamente isso que você falou. Ele facilita essa conversa entre stakeholders e tudo mais. Por isso que essa união de várias pessoas pensando diferente, participando de experiências diferentes, né? E unindo. É o que você falou, as soluções já existem, soluções. Né? 90% é a vontade de colocá-las para funcionar. E essa questão de ter metas ambiciosas, quando vocês estavam falando, eu lembro uma vez eu fiz um curso fora do Brasil que mostrava o case de uma fábrica de carpetes na Holanda, acho que chama Desso a fábrica. Sim. E assim, era uma empresa que estava indo mal, de repente mudou o CEO, ele falou, vamos ter que recomeçar, né? E daí tem a questão das metas ambiciosas, e daí ele veio com a ideia dos carpetes circulares, né? Falei, gente, quer ser... O carpete, ele ficou velho, o que você faz? Joga o carpete no lixo, né? Assim, imagina assim, o mundo inteiro pensando, ficou velho o carpete, tira, joga fora. E daí ele falou assim, mas e era uma loucura na ocasião, mas ele precisou, daí a questão de envolver todos os stakeholders, que ele teve que chegar para os fornecedores, que era uma solução circular para o carpete, né? O carpete, depois de X anos, ele precisa ser retirado, ele precisa ser transformado num carpete novo, numa outra coisa, e é difícil você engajar, né? Nossa, mas se eu faço esse produto fornecedor desse jeito há zilhões de anos, né? O que me diz que isso... E no final foi um sucesso o carpete circular e reposicionou a empresa e assim, passou a ser um case de sucesso. Então, a questão das metas ambiciosas é mais fácil você continuar como está, né? Mas às vezes você precisa mudar. Ele deve ter ouvido muito falar que ele era louco, né? Com certeza. Sempre. E daí eu tenho uma pergunta para você, Tânia. A Bia, ela falou dos 3 P's, né? Ela falou de papéis, processos, pessoas, né? Vamos chamar de 3 P's. Minha pergunta para você é sobre os 3 R's, né? Então, assim, quando a gente pensa em reduzir, reciclar e reusar, talvez reusar em português não seja uma palavra muito boa. Reutilizar. Reutilizar, ótimo. Obrigada, Bia. Mas, assim, como que você vê a sociedade brasileira? Quer dizer, reciclagem já é uma questão que está na pauta, né? Acho que tem muito a crescer, como o Rodrigo falou, assim, o número ainda é muito baixo, mas já está na pauta. Como você vê essa questão da redução do consumo, da reutilização de produtos? Como que você vê esses outros 2 R's avançando? Acho que, como tudo, a gente tem um caminho, né? Um caminho grande, acho que passa, assim, por uma conscientização, né? Das pessoas, refletirem o que vão consumir, o que aquilo, né, vai se tornar depois, né, do uso. Então, tem, sim, um componente de educação, mas acho que a gente tem que lembrar que a gente fazia muito, por exemplo, o retorno, né, de vários produtos de garrafa, vasilhame, né? Então, isso já existia, era a regra antes, né, de alguns produtos você ter que retornar a embalagem para comprar outro, né, para pegar outro. Então, acho que tem coisas que não são tão difíceis do consumidor se habituar, se ele enxergar isso, que tem uma importância naquilo. Acho que quando a gente fala de mudança de hábito, né, de você rever a forma que você faz as coisas, que você consome, que você descarta,
Se tiver mesmo, assim, se você, ou, né, ou por uma consciência, ou por uma vantagem financeira, não é, você vai facilitando essa mudança de hábito, né? Então, acho que é um papel aí de todo mundo, incluindo, né, empresas, governo, profissionais de educação, né, desde a da escola, de mexerem nisso, mas acho que, né, o aumento de uso de embalagens que possam retornar, de embalagens tipo refil. Então, você vai diminuindo, né, reduzindo o impacto nessa ideia do transitório até que a gente consiga ter cadeias mais perfeitas, né, de reaproveitamento total, né, dos componentes, dos produtos, né? Mas acho que também tem que pensar em tudo, como que as coisas duram mais. Eu acho que está sendo muito discutido na moda, né? A gente falou, não é só embalagem, né? Está sendo muito discutido na moda, a questão do fast fashion, eu troco isso por o quê, né? Então, é importante isso para todo tipo de produto. O produto não ser feito para se tornar obsoleto rápido, né? Legal. E daí, pegando um gancho na resposta da Tânia, Rodrigo, e daí como que você vê a sociedade nessa questão do descarte, né? Você falou dos pontos que vocês têm, mas e é isso, assim, quando eu era criança, eu lembro de ter um engradado em casa e ficava lá as garrafas de Coca-Cola, ia no supermercado, levava o engradado, voltava com outro engradado cheio, né? E isso se perdeu, né, ao longo do tempo. Como você vê a sociedade evoluindo nessa questão? Eu acho que assim, isso tem muito a ver não só com a conscientização, mas a gente desenhou até um modelo de um tripé ali importante. E a solução no final está da gente resolver os 5 segundos, né? Tem 5 segundos que são fundamentais que a gente precisa atacar, que é o momento em que a pessoa está na frente do lixo, com o seu ainda resíduo em sua embalagem de uso único, e vai decidir onde ela vai colocar. Tem um lixo preto aqui, putz, ela já joga aqui, mas tem um reciclável logo ali, né? Ela vai jogar aqui, por quê? Porque tá fácil, né? Porque ela não está ainda educada, e educada não é de boa educação ou má educação, é saber separar ou não, né? Mas também ela não está incentivada a fazer aquilo, né? Então, assim, a gente tem um tripé que precisa ser bem trabalhado, e isso é trabalhado de diversas formas fora do Brasil, né? Desde incentivos até multas, né? Quando não faz a separação correta. Mas se a gente conseguir trabalhar bem esse tripé e fortalecer ele, de educar as pessoas, então, de uma forma fácil, mostrar para as pessoas como separar, como não separar, o que pode separar, o que não pode separar, o que tem valor, o que não tem valor, para a gente poder devolver para essa cadeia. Ele precisa estar easy to engage, que a gente fala, é fácil de engajar, então precisa estar próximo. Não é falar assim, olha, daqui a 5 quilômetros tem um lugar lá legal pra caramba para se colocar. Putz, eu não vou andar 5 quilômetros para levar lá, né? E a pessoa tem que estar incentivada para falar assim, peraí, não vale a pena eu jogar aqui, vale a pena eu jogar lá. Por diversos motivos diferentes. Pode ser um incentivo emocional, pode ser um incentivo financeiro, mas também pode ser um incentivo de consciência ambiental, né? O de consciência ambiental, ele não é o que vem movendo mais as pessoas. Então, se a gente trouxer algum benefício adicional, a gente talvez possa ganhar esse jogo, né? E as soluções que a gente vem trabalhando, a gente desenvolveu uma solução junto com a Sabesp, que é um saco de lixo rastreável. Dentro da sua casa, se você separar os materiais, você vai ser recompensada. Você não precisa sair de casa mais. Você só tem que ser o saco de lixo rastreável, que vai ser coletado, vai ser analisado e vai ser inspecionado, que a gente fala, e você vai receber uma pontuação no seu aplicativo porque você fez a separação correta. Então, é um vetor positivo de beneficiar quem faz a separação correta. Então, é um pouco disso. Se a gente trabalhar bem esse tripé, a gente acredita que a gente consegue mudar esse jogo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Legal, obrigada. Pode falar, Bia. Eu costumo fazer uma pergunta assim, será que a gente está disposto a abrir mão da nossa comodidade, da nossa conveniência? Então, eu acho que muita coisa mudou ao longo dos anos, como você falou, Renata, porque a sociedade ficou muito preocupada com aquela conveniência, com aquele consumo rápido, com aquela agitação, né? E a gente vê tanto aquela discussão da experiência do consumo. Por que a gente não começa a pensar na experiência no pós-consumo, né? Como é que eu inspiro esse consumidor? É claro que o econômico e com a consciência, que a educação, né, tudo junto vai acelerar o processo. Mas como é que eu também uso a comunicação, uma campanha, para inspirar e falar, você vai fazer isso? Não, você não vai deixar isso no chão, né? Porque eu acho que a gente também tem que entender o nosso papel no processo. Aí eu vou trazer
novos 3 R's para você, ó, que eu falo que é da economia circular de uma forma mais ampla, que é reavaliar o processo produtivo, redefinir produtos e serviços e rever valores, atitudes e comportamentos. Então, de novo, são todos os elos da cadeia, inclusive a gente como consumidor, mudando um pouco os nossos hábitos, né? Porque se for na dor ou no amor, a gente vai. Mas como é que a gente acelera isso, né? Então, eu chamo também essas profissionais de marketing que desenharam tanto co-branding, experiência do usuário. Vamos pensar a experiência pós-consumo, porque a gente nunca olhou para o pós-uso. Sim. Né? A gente educa o consumidor, olha, quando você acaba... Aí tem outra coisa. Então, quando você acabar com essa embalagem, coloque aqui para reciclagem. Acabou. Acabou ali, né? O que acontece depois? Não pode ser que invisível. eu separei o meu material. A gente precisa mostrar mais produtos feitos, aí volta para o design, feitos de matéria-prima reciclada, que sejam bonitos, que sejam desejáveis. Então, Rodrigo, ó, do lado ali do coletor, tem que ter uma cadeira feita com 101 garrafas PETs, feitas por design Philippe Start, um design francês da Coca-Cola que fez. E aí a pessoa vai olhar, agora eu entendi por que eu preciso separar para chegar aqui nesse produto, que eu posso acessar também. Então, olha aí a comunicação, a importância aí da exame de novo, né, Rodrigo? Vamos pensar fortalecendo aí a mensagem. A gente tem algumas experiências legais em Fernando de Noronha, em Trancoso e agora em Lajeado, que a gente faz a reciclagem na frente das pessoas. Então, elas levam PAD e PP, né, 2 tipos de plástico. É um programa holandês aberto, chamado Precious Plastic, que a gente trouxe para o Brasil, trouxe os consultores para o Brasil, inclusive, durante a pandemia, para conseguir implantar ele bem no Brasil. E tem várias hoje oficinas. A gente opera 3 oficinas que reciclam o plástico em loco. Né? E nesse final de semana, na virada ODS, lá no Anhangabaú, a gente colocou lá essa oficina para as pessoas poderem participar. Faz peão, faz abridor, faz porta-copos, faz um bowl, fruteiras. Então, você consegue transformar na frente das pessoas o que ela trouxe lá da sua casa. Que legal. É bem legal. E agora eu tenho uma última pergunta, eu vou fazer para os 3. Tá bom? Você citou o Boticário em algum dos casos, que é uma empresa que a gente admira muito, super parceiro da Exame. E sempre que eu penso nessa questão de economia circular, reciclagem, me vem o Boticário à cabeça, porque é uma empresa que assim, sempre teve sempre tentou fazer as coisas da melhor forma possível, né? Então, desde a fundação, uma empresa super preocupada, e eu acho esse um ótimo exemplo, que é um exemplo que essa agenda ela não para de evoluir, né? E por que eu estou trazendo essa questão? Que assim, hoje a gente vê, por exemplo, uma empresa super assim à frente, na vanguarda, como o Grupo Boticário, falando da questão não só da embalagem, mas do que vai dentro da embalagem, né? Então, assim, hoje o shampoo tem que ser uma fórmula que, assim, entra no ralo, mas, assim, não vai ser nocivo, né, para a água, Então, assim, é uma empresa, assim, acho que esse exemplo mostra como as empresas, elas sempre têm que estar evoluindo nessa questão, né? Então... Até arrepia de falar, porque, assim, como eu convivo bastante com a equipe interna, e é impressionante como os valores conseguem ser passados para todos os funcionários, todos os colaboradores, né? A área de ESG, né, o Meyer está liderando esse, eu tenho uma relação diretamente com a Mariana Cavanha, que toca a parte de resíduos, vamos dizer assim, de logística reversa, mas com um olhar 360, desde a parte de produção, como que a gente vai reintroduzir, e o objetivo é reintroduzir na cadeia. Não, e é isso, o ingrediente que vai no shampoo, não a embalagem, tudo. E eles têm a divisão boa social, a divisão de governança, a divisão de ambiental, mas muito sólido, né? Então, eu acho a solidez da construção, isso vem em cima. E a parte importante, né, ter esse C-level, essa diretoria super alinhada, levando isso e fazendo esse tribunal. É impressionante como verdadeiro, é real, é original, é demais trabalhar com isso. Legal, e daí minha última pergunta é para vocês comentarem essa questão, né? Como que assim, a economia circular, a reciclagem, ela está transformando as empresas, e às vezes a gente estava falando aqui antes do painel, se as pessoas às vezes elas ainda têm uma dificuldade de, mas isso é ESG, não, isso é ESG na veia, né? Em todas as questões, mas então deixar para cada um de vocês agora fazer as considerações finais comentando essa questão. Não, eu acho que eu posso até agregar um pouco mais no posicionamento do Boticário. A gente escreveu um livro, né, que vai ser relançado aí no final do mês,
e eu compilei 11 cases brasileiros. E um deles vem da área de inovação do Boticário, numa parceria com a Raízen. Porque, basicamente, eles estão fazendo perfume do etanol de segunda geração que a Raízen produz. Que legal. Então, durante muito tempo, o etanol de segunda geração também não tinha uma viabilidade econômica. Então, foi a partir de uma co-construção, né, de um projeto de inovação entre as duas empresas que eles conseguiram fazer, então, o ingrediente, então, não só o olhar da embalagem. Então, eu acho que a mensagem que fica é que a gente não pode trabalhar a economia circular em nichos. Não é uma coisa de embalagem, né? É uma coisa de ingrediente, é uma coisa de embalagem, é a visão do consumidor, é a experiência, é trazer o consumidor para trazer as embalagens de volta. E um ponto-chave também que a gente acabou ainda não comentando, que é o ápice da economia circular, é o produto virando serviço, né? Que está sendo também muito pensado como é que eu fecho esse ciclo, porque aí não vai existir resíduo, o produtor vai ser sempre responsável por aquele material. Então, eu acho que a minha mensagem final é entender que é uma discussão integrada, que a gente precisa conectar vários atores, e se a empresa tem a dificuldade de conectar as áreas, traz um ator externo para dentro para facilitar essas conversas, para orquestrar, porque aí a gente vai acelerar esse processo e vai conseguir chegar, então, nesses sistemas verdadeiramente circulares. Obrigada, Bia. Bom, a Green Mining, imagina, nasceu dentro de um programa de aceleração de uma empresa, da Ambev. Né? Então, as metas deles de chegar, metas ousadas, inclusive, né? Quando a gente olha, 50% de material, de conteúdo reciclado, como que vai ser tudo isso? E eles foram muito transparentes para o mercado, falaram assim, olha, a gente precisa de ajuda. Né? Precisamos de outros stakeholders aqui para ajudar a fazer isso. A Green Mining é uma delas, tem várias ali, mas que a gente trabalha desde esses 5 anos ainda com eles e cada vez com mais projetos. E não só, né? Você tem Natura, você tem a AkzoNobel, você tem a Ibema, que tem uma estação para ela, você tem agora várias outras empresas de embalagem, a gente trabalha muito com o Masfix também, que faz um super processo de reciclagem. Então tem o legal dessas grandes empresas que buscam essas soluções para gerar adicionalidade. E aí, o meu ponto principal, o que eu falo, é a maturidade. Né? Você tem uma diferença de maturidade conceitual, né? Não maturidade de pessoas, maturidade conceitual de economia circular, de obrigações de logística reversa, muito diferente ainda nas empresas. Tem multinacional que não tem nem a área de sustentabilidade /ESG no Brasil. Né? Isso foi discutido em alguns fóruns internacionais, tipo assim, cadê a tua equipe lá no Brasil para fazer isso acontecer? Putz, ainda não temos. Né? O diretor de sustentabilidade de grandes empresas, ainda não temos, ainda não está lá, ainda não estamos fazendo nada. Pô, precisamos trazer essas empresas grandes para essa agenda também. Porque, eu falo, o atalho é muito fácil. Né? Não adianta você trabalhar com uma licença para poluir, uma licença para operar. Você tem que ir lá e contribuir, fazer parte dessa solução de verdade, gerar adicionalidade de verdade. E a gente adora quando os clientes vêm e entendem que, putz, ser de verdade, ter essa responsabilidade social, compliance social, né, é fundamental nesse processo. Então é muito gostoso e prazeroso todo dia trabalhar com esses clientes que querem realmente, essas empresas que querem realmente fazer de verdade. Obrigada, Rodrigo, Tânia. Não, é verdade. Acho que para mim, uma coisa muito forte é esse trabalho em rede. Tem muita gente, tem muito conhecimento, eu aprendo muito indo, né? Porque é isso, a gente tem que trabalhar com parceiros em rede. Então, indo nas centrais de triagem, cooperativas, seja grande, seja pequeno. Então, se aprende muito, né? Sobre tudo, desde sobre os materiais, sobre como tornar mais eficiente, né? Aquilo. Então, eu acho que tem essa importância a gente olhar o todo, ter essa visão, né, de uma distância, conectar as pessoas, conectar as soluções que estão ali. Alguém já está resolvendo alguma coisa aqui, mas podia estar conectado com essa outra que tem a solução para coletar, tem a outra que tem uma solução para fechar conta financeira. Então, acho que isso é muito poderoso. E aí, nos trabalhos, né, que a gente tem de acelerar cooperativas, a gente tem um trabalho agora com catadores individuais também, porque é isso, a gente precisa gerar um outro movimento na cadeia inteira, né, pensando em, né, no nosso caso, a gente está falando, né, da reciclagem, em recuperar
mais materiais, valorizar mais e valorizar as pessoas também, né? Então, o único jeito de fazer é em rede mesmo. Obrigada. Gente, obrigada. Bia, Rodrigo, Tânia, foi excelente essa conversa. Acho que ano que vem a gente vai ter que repetir, mas no meio tempo acho que vai ter muita coisa para fazer também. E obrigada a todos pela presença. Foi um prazer estar aqui com essas 3 feras hoje. Obrigada.